Olá, boa noite e bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida, que é transmitido aos domingos no canal 49, em Fresno, Califórnia, e é repetido às terças-feiras, às 10 horas da noite. Este programa também é visto por intermédio da Rádio e Televisão Artesia, no sul da Califórnia, e é visto ainda no cable, na zona de Turlock. Na internet, pode ser visto a qualquer dia, a qualquer hora, em qualquer lugar, no knxt.tv. E depois toca-se no botão que diz YouTube, e assim podem ver estas caras bonitas a qualquer hora. Eu sou o diácono João Sousa de Hanford, fazendo o programa juntamente com o Sr. Padre Isaac de Menezes. Boa noite, Sr. Padre Isaac. Como é que está? Muito bem. E o senhor, como é que vai? Bem, obrigado. Ora, que eles agora com a internet podem nos ver em qualquer lugar do mundo. O senhor, quando vai à terceira, não precisa perder show nenhum. Pode ver lá. É uma coisa boa terem esta opção as pessoas que queiram ver o programa Nossa Fé, Nossa Vida. É, sem dúvida. São das coisas boas da internet, nem tudo é para o mal, embora que existe muita coisa má na internet, mas nem tudo é para o mal. Há muito de bom que se pode ser usado Sim, senhor. Com os meios da comunicação. Então, já hoje estamos a 12 de fevereiro, o sexto domingo do tempo comum. Isto passou-se o Advento, passou-se o Natal, já entramos no tempo comum, daqui a 3, 4 semanas vem a Quaresma. Isto é que é correr tempo. Olha, para alguns é bom sinal, que significa que o inverno está a acabar, não é? Vem a primavera, embora que a primavera aqui na Califórnia seja meia curta, mas pelo menos o frio, de certeza, que está por acabar. Isto do frio vai para o calor bastante depressa. Não é? Pois é. Mas antes disso ainda tem o Carnaval. Ainda tem o Valentine's Day. Pois talvez a senhora que celebra mais o Valentine's Day do que eu. Bem, mas na paróquia vocês não costumam ter nada pelo Valentine's. Às vezes há paróquias que têm o Valentine's Dance, outros têm o jantar. A gente tem o jantar das equipas de Nossa Senhora, em Hanford, que por acaso é hoje. O jantar do Valentine's é hoje à noite. Então não vai ter quase ninguém a ver-nos, está tudo por jantar. Olha, não, no meu lugar não se faz nada de Valentine. Nada se faz. Ok. Então um dia igual aos outros, praticamente. Muito bem. Estamos no tempo comum. Quer ler a primeira leitura? Muito bem. Então, a primeira leitura hoje vem da leitura do livro de Ben-Sirá. Se quiseres, guardarás os mandamentos. Ser fiel depende da tua vontade. Deus pôs diante de ti o fogo e a água. Estenderás a mão para o que desejares. Diante do homem estão a vida e a morte. O que ele escolher, isso lhe será dado, porque é grande a sabedoria do Senhor. Ele é forte e poderoso e vê todas as coisas. Seus olhos estão sobre aqueles que o temem. Ele conhece todas as coisas do homem. Não mandou a ninguém fazer o mal, mas deu licença a ninguém. Nem deu licença. Nem deu licença a ninguém de cometer o pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Temos então aqui uma leitura do livro de Ben-Sirá. Quando eu era jovem, a gente chamava este livro, era o livro do Eclesiástico. Agora diz-se livro de Ben-Sirá. Em inglês é eclesiástico, mais parecido com Ecclesiastics, eu acho que Isto foi um dos últimos livros a ser escrito antes da vinda de Cristo. Foi escrito aí por volta do ano 180 antes de Cristo, em Jerusalém. Mas depois o neto do autor deste livro traduziu para o grego, por volta do ano 130, em Alexandria, no Egito. E essa que é o livro que a gente tem e que usamos na Bíblia. Depois, mais tarde, acharam
o original. Mas a gente põe-se assim a ler esta passagem, por exemplo, e é uma série de conselhos. Ben Sirá está dando muitos conselhos. E eu penso que isto tem a ver com a cultura grega que tinha invadido a Palestina no tempo do Alexandre Magno e dos outros que vieram a seguir. E havia um certo receio por parte das autoridades religiosas de Israel de que os jovens estavam a aceitar a cultura grega e a esquecer-se da cultura judaica e da mensagem de Deus e de tudo isso. E então este Ben Sirá pôs por escrito esta série de conselhos que até são muito interessantes, não acho? Uhum. Bem, eu acho que também podemos ver não só como conselhos, mas também numa linguagem mais nossa, como ditados antigos, a sabedoria dos judeus. Como o Senhor disse, Israel depois foi invadido pela cultura grega, que era uma cultura imensa naquele tempo, uma invasão não só militar, mas também uma invasão de cultura, de língua e tudo. E eles, alguns, decidiram que o melhor é pôr isto em livro, porque senão esta gente vai se esquecer, não é? Yeah. Sabe, até há uns dias atrás, não, já há mais de um ano, eu acho, minha mãe fez uma coisa similar, em que ela pôs num quaderno ditados antigos, coisas lá dos Açores, meio parecido com isso. E eu acho que também se podia, o que o senhor estava a dizer que isto tenha também a ver com os dias de hoje, em que nós hoje, não falando assim como portugueses aqui, a cultura americana, não falando nisso, mas nós hoje, como católicos, como cristãos, vivemos numa invasão, numa agressão de uma outra cultura que se está a sobrepor sobre a nossa cultura cristã. E nós também temos de ter um certo cuidado de como é que nós vamos passar aquela cultura e aquele conhecimento antigo e nosso, sem que esta nova cultura venha infiltrar a cultura cristã e pouco a pouco até mudar um pouco da visão, não é? Como, por exemplo, a eutanásia. A eutanásia, a Igreja é contra a eutanásia, porque um dos mandamentos, aqui também se fala em mandamentos, é não matarás. Mas existe muita gente, especialmente muita gente católica, até em alguns lugares a maioria, que pensam que a eutanásia até é uma coisa boa de fazer, porque alguém está a sofrer, para que é que está para ali a sofrer, já não está neste mundo, dá-se uma medicina e deixa de sofrer, e isso não é bom, deixar de sofrer. Então, a cultura de fora, a cultura ateia não cristã, é tão forte que até aqueles que mesmo que professam a fé, começam a ser... começam a vender-se a essa cultura e a ir com ela e a rejeitar aquela cultura autêntica cristã. E eu acho que é meio parecido à razão de qual levaram a escrever este e outros livros da sabedoria. E talvez estamos num tempo parecido do que este autor, porque logo a seguir veio aquele Antíoco Epífanes, que desacralizou o templo e pôs a estátua da deusa da Grécia lá no templo de Jerusalém, depois houve a revolta dos Macabeus. Portanto, o ataque helenístico à cultura judaica foi a tal ponto que chegou-se às armas, a usar violência. Eu não sei se também os cristãos hoje em dia estão perante uma situação em que vão ser postos na cadeia, em certos casos. Juízes vão ser retirados dos seus postos porque não acreditam ou não podem dar sentenças que valorizem coisas que são anticristãs, etc. A realidade de hoje em dia às vezes parece um bocadinho com aquela
do tempo em que isto foi escrito, é cerca de 180 anos antes de Cristo. Mas eu acho que não é só para os dias de hoje. Eu acho que a história tem uma certa tendência de repetir-se, não é? Pois. E não é só nos dias de hoje, como quando o Senhor disse deles terem entrado no templo e posto lá, eu acho que era a história de Atena, da deusa da sabedoria dos gregos, não é? Yeah. Também fizeram o mesmo em França, com a Revolução Francesa, em que tiraram a imagem de Nossa Senhora da Catedral de Notre-Dame e puseram lá também a mesma estátua da mesma deusa Atenas de Atina, da Grécia. Assim que isto e ainda por cima nua na França. Ora, depois disso então tem a tendência de repetir-se, não é? Yeah. Mas hoje em dia as coisas estão mais difíceis, até mesmo do que no tempo da Revolução Francesa, porque hoje já se proclama abertamente a época pós-cristã. Eu acho que isto é um bocado diabólico, dizer que o cristianismo já não serve para os dias de hoje e que nós já ultrapassamos. A gente já nem luta contra o cristianismo, não é preciso, ele já acabou. Já estamos na época pós-cristã. Na Europa, hoje em dia, ouve-se muito isso que está, e aqui na América também, e cada vez mais vamos ouvir isto. Agora, nós como cristãos, se permanecermos fiéis, a gente não muda, porque a nossa religião não muda, não é? Não muda com os tempos. Os tempos mudam. Hoje em dia há o que eles em inglês dizem um fad. Todos vão atrás desta coisa. Depois de ali anos, todos vão para outra banda. A Igreja Católica tem permanecido fiel através dos tempos ao seu fundador Jesus Cristo e isso nunca mudará. Sim, e isso também faz parte daquela história em que ao longo destes 2000 anos também a fé já se encontrou em situações muito piores do que está hoje. Se nós estamos a passar por uma má fase, uma época má, mas não quer dizer que vai ser assim, porque a verdade tem sempre uma maneira de vir ao de cima e perdura. E depois isso também faz parte da fé e a confiança que temos em Jesus. Yes. Bem, caros amigos, já chegamos à metade do programa. Estamos a dar sinal de que temos que fazer um intervalo de 1 minuto. A gente volta. Até já. Celebrate Sunday Mass with KNXT from beautiful St. Anne's Chapel every Sunday at 7:30 a.m. and again at 5 p.m. This weekly broadcast of the Sunday Mass has become the cornerstone of diocesan evangelization, touching thousands of viewers, both Catholic and non-Catholic alike, with the Word of God and the liturgy of the Eucharist. Sunday Mass from St. Anne's Chapel, 7:30 a.m. and 5 p.m. on KNXT TV, your Catholic television station. Bem-vindos de novo ao programa Nossa Fé, Nossa Vida. Padre Isaac, a gente falou muito na primeira parte, mas não falámos muito sobre a leitura. Quer dizer algumas coisas para encerrar esta... Nós talvez falamos mais num contexto histórico da leitura, as suas origens, mas não falámos talvez do que é mais importante. Eu acho que o que é mais importante é a ligação com o Evangelho e com o que o Senhor disse que a Igreja é eterna, porque é assim a verdade. Aquela frase muito, muito bonita que é desta figura de sabedoria, sempre imagino, bem será, como o Senhor disse, um avô, não é? Um avô, uma avó, cheio de sabedoria, com cabelos brancos, tudo isso, ensinando àquele neto que quer aprender, que em si já é sinal de sabedoria, porque não são todos os netos que querem estar ao lado dos avós a aprender, não é? Aquela ideia de que todas as pessoas de uma certa idade, que todas as pessoas velhinhas são sábios, é uma mentira, é uma ilusão. Isso é um erro, não é? É um erro. O cabelo branco é sinal da idade, não sempre é sinal de sabedoria. Porque há muita gente nova que é muito mais sábia do que muitas pessoas da idade. Não tem a experiência, mas há muita gente nova que é muito sábia. Não vamos pensar que todos os velhinhos são todos sábios. A experiência tem. Será que eles não se ofendam? Não, porque
que eles sabem que é assim, não vamos pensar que todos os velhotes são Mas os que estão a ver a gente são todos sábios. E querem sabedoria, por isso estão a ouvir a gente. Tem que ser. Então, eu acho que em si, já um jovem que quer estar ao lado da mesa e ouvir o avô ou a avó ou uma pessoa de sabedoria em si, que já tem sabedoria em si. Porque a maior parte vai querer jogar os joguinhos, ir para o seu quarto, ver televisão, coisas assim, não é? Então, já em si já tem aqui sabedoria. Depois tem uma palavra muito sábia que é: se quiseres, guardarás os mandamentos. Porque toda a palavra de Deus e Deus em si não é uma imposição, não é uma obrigação, vem por meio desta liberdade. Se quiseres, vais guardar os mandamentos. Então é um convite. É um convite. Deus só faz o convite e a pessoa aceita ou rejeita. Mas é um convite em que também tem consequências. Se alguém me convidar a alguma coisa, pois eu posso ir ou não ir, mas há sempre uma consequência conforme a minha decisão, se aceito ou não. Mas se quiseres guardar os mandamentos, ser fiel depende da tua vontade, ser fiel aos mandamentos. Tudo é uma vontade, a nossa vontade. Temos a liberdade. Mas tem também consequências para os nossos Então, a lei de Deus não é imposta a ninguém. Aliás, o Papa disse outro dia que nós na Igreja Católica não queremos o proselitismo, fazer prosélitos, obrigar pessoas a converter-se ao catolicismo. Ele disse, não, a Igreja faz um convite e a gente espera que pelo exemplo que damos, que sejamos convincentes àqueles que nos veem, que nos ouvem, de que eles também querem para si aquilo que nós temos. Sim, mas eu acho que nós hoje temos... eu acho que nós hoje, como Igreja, não evangelizamos tanto como devíamos de evangelizar. É verdade que não queremos forçar alguém, obrigar alguém a converter-se, nem queremos também aí, como muitos, ir de porta em porta e ver vezes, até que dizerem que sim. Não queremos isso. Mas eu acho que nos dias atuais falta a evangelização. Falta aquele desejo de que as pessoas conheçam Cristo e que as pessoas sejam católicas, que as pessoas conheçam. Eu acho que nós hoje estamos assim um pouco meio relaxed, um pouco meio relaxados nesse sentido. Eu acho que é preciso mais do que só apenas o exemplo. O exemplo é o que convence, mas também precisa ter aquela necessidade de ver, isto é preciso que as pessoas conheçam. Mas nunca forçá-los. À força não, mas é preciso ter mais coisas como a 949, mais evangelização. Olha, como por exemplo, agora, oxalá que muitas pessoas tenham visto aquele filme que se chama Silêncio, que é sobre missionários portugueses no Japão. Você pensa que isso aconteceu hoje? Será que a Igreja hoje pensaria, e tem gente no Japão que não são católicos, vamos para lá para... Eu acho que hoje nós não pensamos assim. Quase como temos vergonha de ser cristãos e da nossa fé. Talvez é por isso que nós já vivemos na época pós-cristão. Porque pensamos que são todas as ideias válidas e este é o meu caminho e isto é a minha coisa. E talvez é por isso que nós vivemos na época pós-cristão. Pós-cristão. É verdade que isso é a realidade, mas não quer dizer que isto é para aceitar. Nós não queremos viver num mundo pós-cristão. O que nós queremos é que todo o mundo seja cristão e que todo o mundo conheça Cristo. Porque isso é que é ser fiel a Jesus. Jesus disse, vai e bautiza todas as nações. Essa é a nossa missão, essa é a nossa obrigação. Isso é o que nós temos que fazer. E isso só acontece se temos fé e estamos convencidos disso e se não temos medo da nossa fé. Mas quando começamos a ter medo ou não estar convencidos da nossa fé, pois então aí acabamos por viver num mundo pós-cristão. Pois, a gente, se não vive a nossa fé e se não a conhece, não pode levá-la aos outros. Ninguém leva o que não tem. Pois é. Não é? E às vezes dizem-nos uma coisa à queima-roupa, atacando a nossa fé,
e a gente fica com medo e a gente mete-se em copas. Eu já disse aqui uma vez, há 2 ou 3 anos, eu estava num encontro em Los Angeles e uma senhora pôs conversa comigo, quem eu era, e eu disse que tinha acabado de ser ordenado diácono e essa coisa toda. E ela disse, tu és católico? Eu disse, sou. E ela disse, isto era no tempo do Papa Bento XVI, portanto foi há 4 anos ou coisa assim. E ela disse, o que é que tu pensas deste Papa? Querendo dizer que ele era mau. Eu disse, eu penso que ele é um gênio. E ela disse, o quê? Eu disse, eu penso que ele é um gênio. Eu quero-te fazer mais perguntas. Eu disse, faz o que quiseres. Pergunta o que tu quiseres. E o marido veio e disse, ei, não se fala nisso a ninguém. Não. Tu estás a insultá-lo. E, entretanto, começou a sessão e aquilo foi assim. Mas eu penso que a gente tem que ser abertos com a nossa fé e não ter medo de a defender. Se a gente se põe cheio de medo, as pessoas depois atacam-nos e pensam que é fácil, nós somos uns coitadinhos. Ela ficou espantada quando eu disse, ele é um gênio. E depois ela disse lá mais umas tolices. Se ele é um gênio, porque é que ele proíbe os cóndomos no mundo e outras coisas assim. Mas a gente não deve ter medo de anunciar a nossa fé, seja a quem for e em que lugar for. Bem, vamos ao Evangelho, então? Sim, vamos ao Evangelho, que tem a ver com... Ok, eu tinha aqui já a forma longa, pois eu vou também bem isto depressa. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, não penseis que vim revogar a lei aos profetas. Não vim revogar, mas completar. Em verdade vos digo, antes que passem o céu e a terra, não passará da lei a mais pequena letra ou o mais pequeno sinal, sem que tudo se cumpra. Portanto, se alguém transgredir um só destes mandamentos, por mais pequenos que sejam, e ensinar assim aos homens, será o menor no reino dos céus. Mas aquele que os praticar e ensinar, será grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar será submetido a julgamento. Eu, porém, digo-vos, todo aquele que se irar contra o seu irmão, será submetido a julgamento. Quem chamar imbecil a seu irmão será submetido ao sinédrio, e quem lhe chamar louco será submetido à hiena do fogo. Portanto, se fores apresentar a tua oferta ao altar, e ali te recordares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e vem depois apresentar a tua oferta. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto vais com ele no caminho. Não seja caso que te entregue ao juiz, o juiz o guarda e sejas metido na prisão. Em verdade te digo, não sairás de lá enquanto não pagares o último centavo. Será que a gente fica por aqui? Já falta só 4 minutos? Era bom. Ok. Palavra da salvação. Ora a vós, Senhor. Então, o que é que Jesus está fazendo aqui na montanha? Bem, a primeira coisa é porque ele está-se a defender, no sentido de que vem dizer que não veio para acabar com a lei, não veio para revogar a lei, mas sim para completar a lei, em que a lei judaica era muito mais que os 10 mandamentos. Quando nós ouvimos os mandamentos, não devemos pensar que é apenas aqueles 10, mas todos os mandamentos da lei, que é quase como resumido nos temas principais, nos 10. E que o que ele veio para completar até é para dizer que a lei de Deus é eterna, é sempre a mesma, porque Deus é sempre o mesmo. Nunca houve um tempo que há anos atrás não era pecado e agora de repente já é, ou vice-versa. E que a lei de Jesus até de uma certa maneira é muito mais exigente. Porque é mais exigente porque ele veio a dar-nos mais, a conhecer-nos mais. Em que antes de Jesus
e também no processo da nossa vida, nós talvez éramos crianças, né? Eu acho que São Paulo mesmo diz isso, não é? Éramos como crianças. E ao conhecer Jesus, depois já somos assim um pouco maiorzinhos, um pouco mais adultos, e aí somos responsáveis por mais, quanto mais conhecemos, mais é o nosso dever. Então aí, se no Antigo Testamento, se na Antiga Lei, não era pecado estar zangado com alguém, por Jesus nós sabemos que é pecado, assim que Ele está-nos a pedir mais. E que toda aquela antiga lei, incluindo que não dever comer porco, ou lavar as mãos, tudo isso, era para preparar-nos para Jesus. E Ele, sendo mais do que Moisés, é aquele que vai interpretar bem a lei. Por causa da dureza dos nossos corações, a Moisés teve que modificar ali umas coisas para a dureza do coração das pessoas. Sim. E talvez hoje, por causa da dureza do coração humano, existem alguns que também nos dias de hoje querem modificar assim um pouco as coisas, porque pensam que isto é muito pesado para as pessoas e eles não as vão aceitar. E eu acho que esse não é o caminho a seguir. Eu acho que o caminho a seguir é ter fé em Jesus e seguir a sua lei à letra, porque Jesus e a lei de Deus é eterno. O que foi bom ontem é bom amanhã. E então é por isso que seria bom cumprir a lei de Deus. Sim, senhor. Temos, é claro, aqui um evangelho muito longo. Isto faz parte do Sermão da Montanha, em que o novo Moisés, Jesus Cristo, proclamou, vamos dizer assim, a sua nova aliança e as coisas novas que ele tinha para dizer e revelar. Mas, caros amigos, o tempo faltou-nos, o tempo acabou-nos. A lei de Jesus Cristo, como diz o Sr. Padre Isaac, é eterna, não passará, porque esta é a nova e eterna aliança que ele veio fundar no seu sangue e veio nos salvar. Muito obrigado pela vossa atenção. Boa noite e adeus.